Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro. O meu nome é Érica e hoje é o primeiro encontro, o primeiro vídeo do Clube do Livro. Antes da gente começar sobre o livro que eu escolhi para esse mês de fevereiro, eu quero falar com vocês o que que é esse Clube do Livro, como que vai funcionar e para quem que é esse clube. Esse é um clube que a gente vai conhecer, né, vai mergulhar em alguns livros que vão ajudar na prática clínica do psicólogo. Então, eu estou selecionando livros com esse objetivo. Mas, além disso, são livros que eu entendo que são mais objetivos, são mais curtos, são mais diretos. Vocês vão perceber justamente nesse primeiro livro que eu escolhi para esse primeiro encontro, né, e esse primeiro clube do livro, que são livros que vão já trazer resultados se aplicados imediatamente. E vocês vão perceber que são livros riquíssimos. É como um guia de bolso mesmo. Então, estudantes, profissionais, todos podem se beneficiar desse clube do livro. E se você já conhece algum colega profissional aí que precisa de estar aqui com a gente, que vai se beneficiar também desse conteúdo aqui, já encaminha esse vídeo, pede para participar com a gente, que eu tenho certeza que vamos formar em uma comunidade que vai ajudar muito outros colegas, tá bom? Bom, então, começando oficialmente aqui o Clube do Livro, eu vou mostrar para vocês o primeiro livro que eu escolhi para gente estudar aqui no Clube do Livro. Esse é o livro Como se faz, iniciando a prática clínica em psicologia, da atuação profissional aos fundamentos de gestão, das autoras Gabriela Barreto e Viviane Valença. Como eu falei com vocês, ó, é um livro fino, não é um livro grosso, mas, gente, o que esse livro traz de riqueza e principalmente que eu falei com vocês, de resultado, é um guia de bolso. É um livro que você tem que ter ali na cabeceira e sempre que surgir uma dúvida, ele está ali com você. Vocês vão perceber que é um livro que é muito rico. E vamos falar a verdade, existe uma carência muito grande desse tipo de conteúdo em livros do psicólogo, né? Então a gente vai ver aqui que realmente é fundamental ter um livro desse, principalmente quando a gente sai da faculdade, que saímos assim perdidos, sem nem saber, eu falo que o beabá mesmo da clínica, né? Ó, então esse é um livro bem fino, dá para ler em um dia, praticamente, que é um livro bem tranquilo da leitura. As meninas escreveram assim, de uma forma muito acessível, uma linguagem bem tranquila para compreender. No prefácio do livro, elas já trazem uma pesquisa que foi feita em 2016, que a atividade principal do psicólogo tem sido a atividade clínica. E por isso, né, a maioria dos prestadores de serviço, no caso da clínica, recorrem aí aos atendimentos como a sua principal fonte de renda. Mas aí entra a questão de tudo que envolve essa prática. Não é simplesmente ir lá e atender, né, o paciente. A gente sabe que envolve várias questões. E esse é o objetivo do livro. Então, esse é um livro que foi publicado em 2019, mas que está assim super atualizado no que a gente precisa entender sobre os atendimentos. Vou falar um pouco aqui do sumário do livro e como que ele está dividido, né? Ele está dividido em duas partes, que a primeira parte é a atuação profissional e a segunda parte é os fundamentos de gestão. Elas também trouxeram uma terceira parte, que é o código de ética, que é onde que fala basicamente sobre a atividade profissional do psicólogo clínico, né? Mas o beabá mesmo aqui do livro que elas dividiram foi entre a atuação profissional e a gestão, que é o que a gente vai ver aí os principais tópicos. E aí a gente já começa falando sobre o primeiro atendimento, que é o famoso início de todo psicólogo, né? E quem nunca sentiu ansiedade sobre esse primeiro atendimento? Então, aqui no primeiro capítulo já dá aquela amenizada de que é normal, é super tranquilo passar por esse momento aí, um pouco mais de ansiedade, que é algo novo, né? Algo que está acontecendo ali que muitas vezes
mesmo depois de ter passado pelo estágio, é normal, porque afinal de contas está ali, muitas vezes sozinho, né? E aí é você e o paciente. Então, elas já começam falando sobre essa questão da ansiedade. E, na verdade, essa ansiedade muitas vezes se dá até com profissionais mais experientes, né? Profissionais que estão aí a uma jornada já de atendimentos, mas por quê? Porque a gente nunca sabe o que que de fato vai encontrar. E, na verdade, a gente percebe, né, que são casos muitas vezes que nunca apareceram, por exemplo. Então, podem surgir um nível maior ainda de ansiedade. E principalmente, né, que elas trazem aqui, porque cada paciente é único. Então, a gente sabe também que não existe um roteiro, né? O que existe são pessoas que estão lidando aí com a saúde mental e que a gente possa estar aí também aberto para que esse momento seja da melhor forma possível para ambos. Já no início desse primeiro capítulo, elas trazem a divisão que existe entre a fase social, a fase de discussão do problema e a fase de explicitação dos objetivos. Então, basicamente, é entender que o processo terapêutico ele começa desde o contato ali no WhatsApp ou na ligação, a forma como esse paciente chegou até você, né, até o profissional. Ali já começa o processo terapêutico em si. Então, o próprio cuidado, a própria administração desse contato já requer cuidados mesmo para que esse rapport, essa relação, esse entendimento de que é o serviço, né, o nosso serviço, seja bem esclarecido, mas que seja também acolhedor. Então, nessa fase social, elas trazem aqui que cumprimentar o paciente, deixando-o à vontade para se apresentar. Então, é aquele primeiro contato que deixar o mais leve, o mais fluido possível, né? Sem muita regra, sem eh, muito gelo, né? Muito, como se diz, muita base, muita expectativa, deixar realmente acontecer. Já na fase de discussão de problemas, é onde começa a explorar, né, esse problema, apresentando as suas implicações na vida do paciente, onde já começa realmente a entender um pouco mais sobre esse problema que está acometendo, né, esse paciente. E aqui, gente, tem todo um detalhamento do livro, tá, sobre cada fase. A fase de explicitação, que é delimitar os objetivos terapêuticos e mudanças esperadas. Ou seja, aqui nessa fase já entendeu a diferença, né, que a gente vai ver mais para frente também, de queixa e demanda, que é o que confunde muito, né? Então a gente tem que ter essa clareza, principalmente para seguir com o tratamento certo e colher os resultados, porque a gente sabe que na terapia, a gente tem um prazo, a gente trabalha aí com uma alta a ser, né, uma alta a ser trabalhada. Então, na fase de explicitação, a gente deixa isso bem claro para ter um direcionamento também do próprio tratamento. E também para saber se está realmente indo no caminho certo, né? Aqui também no livro elas trazem uma parte sobre o atendimento com crianças, que é diferente, né? Esse atendimento infantil a gente sabe que tem que ter o primeiro atendimento com os pais, então elas também já colocam aqui essa forma de atendimento direcionada para criança e depois em seguida com atendimento próprio dito com a criança. No livro também, o que é interessante é que as meninas traz um caso clínico para poder justamente fazer um exercício aqui de raciocínio mesmo durante o capítulo, né, durante a leitura. Então é muito importante poder fazer esse exercício e estudar um pouco desse caso clínico aqui, tá? Então assim, já ajuda muito a trazer essa teoria para dentro da clínica. Então achei também isso muito válido. E aí vem uma parte, né, ainda dentro do primeiro capítulo, que é como avaliar a demanda do paciente. Justamente o que eu trouxe no início do que é demanda, do que é queixa, né? Por isso que é interessante investigar
com muito critério, né, com muita clareza sobre o que realmente o paciente está trazendo. Porque, na verdade, quando ele fala, por exemplo, né, que a ansiedade dele está muito alta, isso acaba sendo a queixa dele. Mas a demanda, muitas vezes, é o quê? Ele não conseguir, muitas vezes, conversar com a esposa sem brigar, sem se irritar, né, sem às vezes causar outros problemas devido à ansiedade, ou às vezes não conseguir trabalhar, não estar rendendo no trabalho. Então, a demanda, ela é bem específica, né? E é justamente ela que vai trazer a clareza do próprio tratamento. Eu coloquei aqui, marquei aqui, eu também sou daquelas que a gente vai marcando muitas coisas no livro, né? Mas eu quero ler uma parte do trecho que fala assim: assim é preciso que o problema seja negociado com o paciente, ajustando as expectativas e o objetivo do processo psicoterapêutico, para definir uma demanda que seja possível de ser trabalhada, sem, entretanto, dar garantias e promessas de resolvê-la, pois entende-se que não se trata de algo concreto e previsível. Isso aqui é fato, né, gente? A gente sabe que a gente está lidando com o ser humano. Então, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e também variáveis, né, que pode interromper, pode atrapalhar, enfim. A gente não trabalha com garantia, mas é importante alinhar se de fato aquela demanda é a que o paciente entende também que é a demanda a ser trabalhada dentro do processo terapêutico. A gente não dá conta de tudo, né? E por que que isso é importante também? Porque senão, cada sessão, o paciente vai acabar trazendo alguma queixa. E aí aquilo vai se perdendo. Não tem um direcionamento, né? Não saiu de um ponto A para ir para um ponto B. Porque toda sessão é alinhado a alguma coisa, é trabalhado alguma coisa. Então, por isso da demanda em si. Então, deixar claro isso para o paciente e até mesmo perguntar a ele se de fato é essa a demanda a ser trabalhada. Depois tem uma outra parte que fala como deve ser estabelecido o contrato terapêutico. Então, a gente sabe que dentro da psicoterapia a gente estabelece o contrato. Para quê? Para que haja justamente uma clareza entre as partes de como vai funcionar, né? E isso de forma visível mesmo, num papel, para que seja de fato também algo ali bem concreto, bem visível, para que não tenha dúvidas do que vai acontecer, né? E de como resolver daqui para frente se algo também surgir, porque não vai estar no contrato. Eu marquei um trecho aqui, quero ler para vocês, que é super importante também, que eu acho bem relevante a gente entender um pouco mais sobre o contrato, né? Devemos entender que o contrato terapêutico está além de um conjunto de regras e definições para o processo psicoterapêutico. Isso porque ele também se refere a um engajamento emocional. É o marco que estabelece uma relação de compromisso e visa delinear os princípios norteadores do espaço terapêutico. Mas quando pouco esclarecido por quem o propõe, no caso o psicólogo, poderá provocar efeitos danosos à relação terapêutica. É aqui aquela questão de não ser algo muito frio, né? Não ser algo muito ali engessado também, mas ser algo, igual elas mesmas disseram, para marcar o início de uma transformação, de uma caminhada, né? Até mesmo lá no final, trazer isso também como conclusão, né? Um certificado, algo que simbolize o término da terapia também. Isso é interessante. Aí elas trouxeram alguns exemplos, né, do que tem que ter no contrato. Eu vou trazer aqui para vocês, então, para a gente entender um pouco mais desses tópicos, que parecem ser burocráticos, mas fazem grande diferença no andamento do processo psicoterapêutico. Porque caso não tenha isso, a gente considera que está aberto a várias coisas para acontecer e a gente não ter argumento para lidar com aquilo depois. E principalmente, não fica muito profissional. Na verdade, não fica profissional, né? Porque vai acontecendo do jeito que der. É como se a vida vai levando aquele processo psicoterapêutico, né?
Então, no contrato tem o tempo médio da sessão, horário e término, né? Enfatizando também a questão da pontualidade, informar sobre a importância de avisar sobre a falta, casos emergenciais, férias, enfim, coisas que vão se ausentar, né, entre ambos. Informar sobre a importância da sua assiduidade, né, principalmente na questão de colher resultados. Não adianta vir e achar que vai resolver em uma, duas sessões, né? Definir o valor da sessão, bem como a forma de pagamento, informar sobre o sigilo e confidencialidade do processo, garantir a neutralidade diante das demandas, esclarecer aspectos quanto à comunicação fora do consultório. Por exemplo, né, tem alguns profissionais que, se o paciente for querer tirar alguma dúvida que seja do processo terapêutico, é cobrada a sessão, né? Então, são coisas que tem que ter ali bem alinhadas. E é importante ter isso, né, gente? Igual eu falei com vocês, no caso do nosso trabalho, é uma prestação de serviço. Então, quem trabalha com serviço tem que ter aí esse contrato bem alinhado para poder não ter surpresas, né? E principalmente para ser algo bem esclarecido. Já entrando no capítulo 2, que é a condução do processo terapêutico. Quais os principais desafios e dilemas éticos na prática clínica? Então, elas vão trazer aqui principalmente aspectos que tá ligado com o nosso trabalho, com a nossa atuação, né? Aí tem um tópico que é super importante, que já começa no segundo capítulo, que é: devemos considerar a ética como um critério fundamental para a definição e sustentação do fazer clínico, em que as teorias e as técnicas constituem-se em importantes ferramentas na construção desse espaço. Tanto a formação ética como a técnica devem estar presentes no processo de formação do profissional de psicologia, na própria faculdade e nas formações posteriores. Por que que eu acho isso importante? A gente vê isso, alguns pontos desses aqui que a gente vai falar, né, na faculdade. Porém, o ser humano tem uma falha muito grande aí ao longo do conhecimento, que é o quê? Esquecer de algumas coisas. Não porque quer fazer propriamente errado, sabe? De forma muito ali intencional, mas porque acaba às vezes esquecendo. Então a gente precisa sempre revisar essas coisas, né? Então, principalmente na questão de encaminhamento, por exemplo, que elas trazem aqui, né? Se for demandas que você acredita que não consegue de forma técnica atender, você é literalmente obrigado, né, no caso aqui, a poder encaminhar esse paciente para outro profissional mais qualificado. Entre a questão também, né, de parentesco, né, de atendimento com vínculo parentesco, também é forma aí de encaminhar. A questão aqui também que elas trazem das crenças e religião, né, de não misturar esses aspectos com os atendimentos. A relação com outros psicólogos também é colocada aqui, que de acordo com, por exemplo, com o código, é permitido somente a pedido do profissional responsável pelo serviço. O que que é isso, né? Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional, quando informado expressamente por qualquer uma das partes da interrupção voluntária e definitiva do serviço, em caso de trabalho multiprofissional, quando a intervenção fazer parte da metodologia adotada. Então, o que que é isso, né? Para a gente esclarecer um pouco melhor aqui. Vamos supor que um paciente te procure relatando que já fez psicoterapia com outro profissional, mas que gostaria de realizar o acompanhamento com você em paralelo, pois ele acredita que pode se tratarem de abordagens diferentes, podem ser complementares. Então, é isso que o código coloca aqui, né? Que isso é permitido somente quando, igual eu listei aqui esses tópicos. O atendimento, né, com crianças e adolescentes, a gente viu que, primeiramente, precisa do atendimento dos responsáveis, né, a autorização dos responsáveis, principalmente dos pais, se for o caso. A questão do sigilo, né, só quando
é quebrado, ou no caso aqui, extremamente sigiloso, né, o atendimento psicoterapêutico. E aí elas já trazem até um tópico aqui do código, né, artigo 10. Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste código, excetuando-se casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando na decisão na busca do menor prejuízo. O que é isso? Nesse caso, deverá prestar apenas as informações estritamente necessárias. E isso é comum, por exemplo, em caso de ideação suicida, né? No caso aí tem um risco de vida. Então a gente precisa quebrar esse sigilo. E tem um outro tópico aqui que é a questão de atendimento a familiares e amigos, conforme eu trouxe para vocês, né, que é algo muito importante a ser destacado, que é o atendimento a familiares ou amigos de pacientes. Não é incomum relatos de cônjuges que realizam psicoterapia individual com o mesmo psicólogo. Embora o Código de Ética Profissional não seja totalmente direto neste aspecto, no artigo 2º ressalta que é vedado ao psicólogo estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Então, aqui a gente já tem uma orientação. E aí vem a questão aqui de uma balança que eu achei super interessante que elas colocaram aqui, ó, no livro, que de um lado a gente tem o sigilo profissional e do outro a gente tem a balança, né, de quando que esse sigilo profissional pode ser aí desequilibrado. Então, situações que colocam em risco o paciente, situações que colocam em risco outras pessoas e situações que ferem os princípios fundamentais. E aí traz um outro caso clínico aqui para ser estudado. E aí, para fechar essa questão um pouco mais burocrática, tem também um ponto super importante aqui que traz um livro. Por isso é fundamental que você busque desenvolver também sua consciência crítica e capacidade de refletir acerca do contexto sócio-histórico-cultural sobre o qual está intervindo, reinventando-se a todo momento e dialogando com as teorias sobre as quais se apoia. Devemos pensar na postura ética em primeiro lugar, como aquela que seja capaz de colher e dar morada às diversas formas de estar no mundo. O que é isso? Muitas vezes é uma questão de parar, pensar de forma mais crítica mesmo, mais racional, e entender que se aquilo é errado ou não, né? É aquela famosa questão de arcar depois com as consequências, né? Mas saber de forma até mesmo moral, ética, se aquilo ali convém fazer aquilo, né? Seguir por aquele caminho. Então, um trabalho de consciência também, né? De poder realmente, no mundo que a gente vive, entender que, muito além de ser humano, a gente lida aí com uma geração que está vindo aí, que a gente precisa se basear muito nesse aspecto aí, de não ser levado por eles, né, pelo paciente, mas sim ter um embasamento bem direcionado, bem firme e bem, assim, consciente do que está fazendo. Na sequência, o livro traz os principais documentos que nós psicólogos vamos utilizar, né, durante o atendimento. Então, o primeiro aqui que trouxe é a declaração, que é um documento mais sucinto, que tem como finalidade declarar informações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico, como o comparecimento do atendido e ou acompanhante, acompanhamento psicológico realizado ou em andamento, bem como informações sobre as condições do atendimento, como tempo de acompanhamento local, dias e horários. Então, é um documento bem simples, né? Como uma forma mesmo de declarar ali o serviço que está sendo prestado, não devendo conter registro de sintomas, situações ou estados psicológicos do paciente. Depois, elas trazem aqui no livro também o modelo dessa declaração e, na sequência, traz o atestado psicológico.
que, por outro lado, é emitido para certificar uma situação ou estado psicológico do paciente, com fundamento em um diagnóstico psicológico, a fim de justificar faltas e ou impedimentos, se está apto ou não para atividades específicas ou solicitar afastamento e ou dispensa de alguma atividade, devendo ser elaborado com base nos resultados de um processo de avaliação psicológica. Então, a gente percebe que no atestado já é algo mais detalhado, né? Ele precisa ter um embasamento, por que que está afastando, por que que está solicitando aquela ausência, por exemplo, do paciente do trabalho, tem que ter embasamento, né? Se você se interessar para entender um pouco mais sobre esses documentos, já comenta aqui embaixo, que aí eu vou trazer mais conteúdo sobre isso também, desses documentos. Na sequência, trouxe o relatório psicológico. É um documento escrito que tem como objetivo comunicar a atuação do profissional de psicologia em determinado processo de trabalho, já realizado ou em andamento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita, sem, no entanto, ter a finalidade de produzir um diagnóstico psicológico. Então, no relatório, a gente não tem um diagnóstico específico ali. Ele também é algo mais para trazer algumas orientações de descrições do caso. Elas trazem também um modelo desse relatório e, na sequência, traz também um relatório multiprofissional, que é quando tem aí a presença de outros profissionais em conjunto com aquele relatório, principalmente para embasar no sentido ainda maior do que está acontecendo no processo ali de acompanhamento com aquele paciente. Depois tem aqui o parecer, que tem como objetivo realizar uma análise técnica sobre determinada questão do campo psicológico, apresentando uma resposta esclarecedora a uma questão problema, podendo ser indicativo ou conclusivo. O parecer psicológico não é resultante de um processo de avaliação ou de uma intervenção psicológica, mas exige do profissional conhecimento específico no assunto tratado, que também aqui tem um modelo do parecer. E aí, por fim, a gente tem aqui uma tabela que elas colocaram, que é muito interessante também, sobre esses documentos. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a declaração, o atestado, o relatório, o laudo e o parecer. Acho que eu até pulei o laudo aqui, né? Foi. É, a gente tem um laudo aqui também, que é a questão do diagnóstico em si, né? Do embasamento também, que tem o laudo, que tem que ter no laudo, né? Deve resultar de um processo de avaliação psicológica, ou seja, de testes de observação clínica, tendo como finalidade subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Portanto, deve apresentar informações sobre as situações e ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, a partir da interpretação e análise dos dados obtidos, por meio de métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente pela profissão, apoiando-se nos registros documentais elaborados pelo psicólogo. Então, por exemplo, dos testes, antes de você fazer o laudo, você tem que verificar lá no site, né, do SATEPS, se esse teste está em vigor, né, se ele ainda é favorável pelo, pelo sistema, né, se ele ainda pode ser utilizado num processo de avaliação e, no caso aqui, elaborar parte do laudo. Então, esses são os dois primeiros capítulos do livro, que aí eu falei com vocês que tem também, ó, depois um desafio, um exercício aqui para poder fazer.
justamente para elaborar no caso aqui, qual documento que vai ser elaborado, enfim, para justamente colocar na prática o que foi falado no capítulo. Bom, esse é o primeiro e segundo capítulo do livro. Esse vídeo eu vou fechar nesses dois capítulos, e aí, na sequência, a gente parte para os outros capítulos. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e compartilha esse vídeo.